Ok, pessoal, a partir de agora gravando, tá bom? Vamos nessa. Então, aula de interfaces hoje. Tá? Vamos trabalhar, ver o que é isso, o que é uma interface, né? Vamos nessa. Bom, o que é uma interface? É um contrato, tá? Funciona como se fosse um contrato. É, diferente, diferentemente de classe abstrata, ele só contém definições, funcionalidades do que você vai ter que executar. A classe que for implementar uma interface, ou seja, for cumprir aquelas regras, ela tem que aderir ao contrato da interface, implementar todos os métodos, tá? Do mesmo jeito que tem no Java, o Kotlin, né? As interfaces têm métodos abstratos, tá? E também implementação de método, mas o padrão é abstrato, ou seja, só a assinatura do método. Mas, diferente das classes abstratas, ela não pode conter estado, né? Não pode conter propriedade. Tá, vamos entender como que é isso, tá? Então, quando eu uso uma classe abstrata e quando que eu uso uma classe, uma interface. Lembrando que uma classe abstrata é aquela classe que você pode criar, você não pode instanciar, né? Vamos relembrar aqui. Vou vir aqui, vou criar um módulo novo só para a gente testar, tá? Novo módulo, Java Kotlin, vou chamar aqui de interfaces, tá? Interfaces, Bom dia, bom dia. desculpa aí, vou ir aqui na porta, interfaces, então, tá? Vamos criar ele e vamos usar. Escrevi errado, mas tudo bem. Por exemplo, new, Kotlin class file, classe abstrata, vamos só relembrar aqui, ó, classes abstratas, né? Vamos lá. Abstract class, né? Por exemplo, automóvel, lembra? Automóvel. Aí essa classe abstrata, o que ela teria? Por exemplo, ela teria, vamos colocar aqui já, né? As propriedades, ele tem, sei lá, o modelo, né? O modelo, que é string, val, marca, que também é string. Tudo bem? Nem preciso fazer nada, né? Não tem nada? Tá bom? E aí eu teria lá o método fun abstract fun mostrar informações, tá? É um método abstrato. Informações que ele retorna o quê? Uma string. Tá bom? Pronto. Eu consigo criar um objeto do tipo automóvel, class, carro, igual, automóvel. Consigo fazer isso? Tá? Colocar aqui, por exemplo, modelo é o Fusca da, desculpa, Volkswagen. Consigo fazer isso? Não. Por quê? Porque é uma classe abstrata. Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou instanciando. Tá bom? Então, eu tenho que criar uma classe concreta que herde da classe abstrata. Então, eu viria aqui, por exemplo, class, carro, né? Que herda de quem, pessoal? Automóvel, certo? Tudo bem? E aí eu implementaria. Esse cara teria, por exemplo, o modelo, o string, a marca, também string, e eu passo marca e modelo como parâmetro, né?
Posso dar Enter aqui, ó, se eu quiser, tá? Só para... Posso fazer assim, né? Melhor dizendo, para separar, para vocês enxergarem melhor, tá? Dois pontos, olha. Qual que é o tipo dela? Eu passo a marca e o modelo para minha classe. O que que ele está reclamando? Que eu não implementei, vou mostrar informações, ó. Implementar aqui o método, pronto. Fazer menos rápido, né? Ó, eu vou sobrescrever, então coloco aqui, ó, override, mostrar informações, que é do tipo string, tá? Aí, no caso, por exemplo, eu imprimiria println, sei lá, carro, qual que é o carro, dólar modelo, marca, dólar, marca, tá? O que está faltando aqui? Ah, eu retorno. Ah, não vou imprimir, né? Na verdade, eu vou retornar, né? Return, que me pede uma string de retorno. Então, vou retornar esse cara aqui. Pronto, retornei ele, acabou, tá? Então, vem aqui, eu vou trocar por carro, que carro ele aceita, recebeu, tá? E aí eu vou imprimir carro, ponto, mostrar informações, certo? Então, vamos rodar. Vamos esperar ele executar. Pronto, ó. Carro, Volkswagen. Eu acho que eu inverti, não fez? Não. Marca e modelo. Marca e modelo. Modelo e marca. Ó, deixa eu ver o que eu coloquei. Modelo e marca. O que eu fiz de diferente aqui? Carro, marca e modelo. Ah, aqui eu coloquei modelo. Fiz invertido, lógico, né? Passei errado, ó. Modelo e marca. Fiz ao contrário, né? Por isso, né? Leve confusão. Agora é assim, ó. Carro, ó. É o Fusca e a marca Volkswagen. Agora sim funcionou. Tudo bem? Perfeito. Então vamos continuar. Só para relembrar o que é uma classe abstrata. Tá? Então, a classe abstrata, consigo ter aqui o método, consigo ter o método construtor, tem a assinatura do método aqui, né? Posso ter métodos, implementações padrões de método, mas posso fazer um override, reescrever aquele método, tá bom? Bom, então, quando que eu vou usar a interface? Porque se funciona com a classe abstrata, por que que eu usaria isso? Tá? Para declaração de métodos. Ó, uma interface pode declarar métodos, mas não pode conter implementação. Contudo, é possível fornecer uma implementação padrão. A gente pode ver depois o que é isso. Propriedades. Interface pode declarar propriedades com ou sem implementação, mas sem estado, tá? Múltipla implementação. Uma classe pode ter várias interfaces. Posso ter várias, vamos ver o que que é também. Polimorfismo. Assim como em classe abstrata, eu posso ter polimorfismo, ou seja, um mesmo código se comportar de maneira diferente, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A herança com classe abstrata. Tem um funcionário, tá? Que é uma classe, aqui um diagrama UML de classes, né? Um diagrama de classe UML, onde eu tenho registro e nome, tenho lugar no sistema. Aí eu tenho duas classes concretas, analista financeiro e desenvolvedor, tá? O analista financeiro, assim, um desenvolvedor, vão ser funcionário. Então, eu não vou criar um funcionário, eu vou criar uma instância de analista ou de desenvolvedor. Tá? Então, vamos implementar esse cara aqui. Vamos ver como é que funcionaria. Vamos lá. Como é que eu... Opa, fiz errado aqui. Pera. Como é que eu faria, então? Vamos ver? Essa aqui, eu vou criar uma classe, vamos lá. Código, de novo a classe abstrata. Vou usar o mesmo código aqui, tá? Mesmo arquivo. Vou ver aqui. Vamos colocar abstract. Oxi. Começa com A. Abstract class. O quê? Funcionário. Tá bom? Uma classe abstrata.
Vamos olhar de novo aqui o exemplo. Olha, tem registro e nome, tá? Então, vamos colocar isso no construtor. Pode ser, né? Então, tá. Então, val, registro, tá? Registro é do tipo inteiro. Inteiro, tá? E o nome, obviamente, é do tipo string, tá? Beleza. Aí, ele tem o quê? Um método, lugar no sistema, que retorna booleano, se está logado ou não, tá? Então, vamos lá. Então, abstract fun, lugar no sistema, tá? Que é isso que faz o usuário, loga, e o tipo de retorno é booleano. Pronto, tá? Está implementada aqui a nossa classe abstrata. Tá bom. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o desenvolvedor vai implementar esse cara aqui. Então, o que eu faço? Ele tem especialidade, ele pode modelar o sistema e programar. Então, vamos lá, vamos voltar para cá. É, class desenvolvedor, dois pontos, e eu herdo de funcionário, tá? Tá bom? E vou passar. O que eu preciso fazer aqui? Né? Enter. Eu preciso passar registro, né? Registro, que é do tipo inteiro, e nome, que é string, tá? E eu passo como parâmetro para o funcionário, porque a classe abstrata e a classe pai vai receber tanto o registro quanto o nome. Rede, se tem errado aqui, pronto, tá? Falta implementar o quê? O método logar no sistema, né? Todo funcionário pode logar no sistema, seja o desenvolvedor, analista, da limpeza, não importa, tá? Nessa implementação ele pode. Então, logar no sistema, ó, e aparece aqui, override, fun, logar no sistema, boolean. Pronto, ele criou para mim o esqueleto. Como é só para fins didáticos, eu vou dar um print, ln, funcionário, deixa eu ver assim, funcionário, qual que é o nome dele? Não sei. Pega o nome, né? Dollar nome, logando, logado, logado no sistema e vou retornar. Return true. Oh, try não. True, é verdadeiro. Tá? Pronto. Então fiz a implementação. Desculpa. Perfeito. Tá. Tá implementado. Agora, se eu quisesse fazer o. Ah, e aí eu teria o modelar sistema e programar. Vou fazer só programar, tá? Só para a gente ganhar tempo. Então, eu tenho o método aqui, ó, fun, programar, tá? Retorna alguma coisa? Nada, tá? A void ali é nada. Então, programar, println, vou colocar aqui, ó, desenvolvedor, dollar nome, programar, tá? Opa, print, né? Fiz errado. Ok, perfeito. Então tá bom. Se eu viesse aqui então, deixa eu comentar essa fã aqui, fazer aqui embaixo, vou deixar o submissões para trás, tá? Tem o funcionário desenvolvedor, vamos lá. Função principal, val, funcionário, igual, do tipo desenvolvedor. Como é que chama o funcionário? Qual que é o registro dele? É numérico, então, código é registro 1, nome, Aloysio. Bem? Aí, funcionário, opa, funcionário, ponto,
logar no sistema e funcionário ponto, perdão, programar. Funcionou. Vou rodar. Ó, funcionário Wizio, logado no sistema, desenvolvedor Wizio programando. Ok. A minha implementação, a minha classe concreta permitiu que eu rodasse, que eu implementasse isso. Se eu fosse fazer bem, outra classe, lá, analista financeiro, e eu herdasse de funcionário, tá? Eu vou copiar aqui, ó, que é igual, ganhar, vou ganhar tempo, perdão. Colecionista financeiro, herda de funcionário também, tá? Tá reclamando que não tem implementação do lugar no sistema, eu vou copiar esse cara aqui, tá? Vou colocar override, em vez de colocar analista financeiro, no nome do analista financeiro, vai ficar mais bonitinho, né? Logado no sistema. E aqui, em vez de colocar funcionário, trocar para desenvolvedor, tá? Então, os dois implementaram. Vou criar um segundo, vamos chamar aqui de Shift F6, renomear aqui a funcionário 01, ok? Só porque eu deu ESC, Shift F6 de novo, funcionário 01, pronto, agora sim, tá? Vou duplicar, Ctrl D duplica, tá? Funcionário 2. Só que desenvolvedor é um analista financeiro. Aqui é o 2. Quem que é o analista financeiro? É o Carlos. Tá bom? Então vem aqui. É, funcionário 02, ó. Qual que é o tipo dele? Ó, já até mostra. Ponto logar. Tá? De onde vem logar? Daqui, que é subscreveu uma regra aqui da classe abstrata. Ótimo. Então vamos lá. Os dois, tanto o funcionário, tanto o desenvolvedor quanto o analista, logam no sistema. O funcionário 2 consegue programar? Não. Por quê? Porque essa é uma implementação que foi feita da classe dentro da classe desenvolvedor. Mesmo porque analista financeiro não programa. O que ele faz? Por exemplo, analisar relatórios. Então, vamos lá. Criar balanço fiscal, analisar relatórios. Então, volta aqui na lista financeiro, criar uma função, ponto, esqueci, criar balanço fiscal, criar balanço fiscal, né? Print vamos colocar aqui, dólar, nome, criando, melhor dizendo, né? Criando, nossa, criando o balanço fiscal. Vou duplicar aí, como é que foi? Analisar relatórios. Analisar relatórios, tá bom? Vou dar o nome aqui, o texto, né? Analisando relatórios. Pronto. Fechou? Perfeito. Tá? Analisando relatórios. Ótimo, tranquilo, fechou. E aí eu consigo implementar aqui, ó. O funcionário 2 ele não programa, mas ele pode analisar relatórios, né? E que mais? Ele pode criar balanço fiscal, tá? Os dois são funcionários, só que um é analista, outro é desenvolvedor. Então, a gente tem coisas em comum, como logar no sistema, e coisas que diferem ele, que faz parte da sua atividade. Então, ó, desenvolvedor Luiz está logando no sistema, analista financeiro Carlos também logou no sistema, o Luiz está programando, o Carlos está analisando o relatório e criando o balanço fiscal. Bem, se eu tivesse um terceiro classe aqui, sei lá,
outro funcionário, o Luiz Gustavo, se fosse desenvolvedor também. Vou fazer o 3 aqui. Desculpa. Analista fiscal. Analista fiscal não, desenvolvedor. Luiz Gustavo, tá? Caramba. Eu acho que é o frio. Tá? Pronto, o Luiz Gustavo conseguiu logar no sistema. Perfeito? Bom, vamos lá então. Então funcionou. É um exemplo de implementação, né? Funcionário, desenvolvedor, foi o que a gente fez. Certo? Tá bom. E se eu fizesse isso? Isso é com classe abstrata. Vamos ver como é que fica a implementação. Desculpa, vamos ver como fica a implementação com interface. Vamos dar um gole d'água aqui. Vamos lá. Interface, então, a gente tem aqui de novo o diagrama UML, né? Onde tem, por exemplo, pensa na implementação de uma biblioteca, tá? Essa biblioteca tem recursos acadêmicos, tá? Esse recurso acadêmico pode ser várias coisas. Pode ser livro, artigo, desculpa, um curso for lá digital, qualquer coisa do gênero. Do gênero. Ok, vamos lá. Então, notem que diferente aqui, ó. É a linha contínua. O analista e o desenvolvedor estão herdando da classe abstrata funcionário, apesar de não ter uma implementação funcionário. Isso é herança, tá? Tem uma subclasse e uma superclasse aqui. Tá bom? Já aqui no caso, recurso acadêmico, ó, a linha tracejada, curso, artigo e livro implementam o recurso, ou a interface, recurso acadêmico. Notem que livro, artigo e curso são totalmente diferentes. Livro vai ter, por exemplo, o ISBN, o título, o autor, número de páginas, editora, tá? O formato do livro, se é brochura, se é capa dura, o gênero do livro, por aí vai. Artigo, né? Tem autor também, onde, ó, local de publicação, título, abstract, e por aí vai. Curso também seria diferente. Então, eles são artefatos, digamos assim, entidades, que são totalmente diferentes uma da outra, tá? É, ao invés de eu criar uma classe abstrata recurso acadêmico, tá? Eu deixaria isso amarrado. Um livro sempre seria um recurso acadêmico e não poderia ser outra coisa. A mesma coisa artigo e a mesma coisa curso, tá? Eu não permitiria que eu saísse disso. Então, esse é um dos problemas da herança. Se você, se você herda de uma classe, você herda de uma classe, vai ser sempre aquela classe. Assim como o desenvolvedor e o analista financeiro sempre serão
um funcionário, tá? A implementação da interface permite que a gente tenha herança múltipla, tá? Vamos entender como é que funciona isso. Então, vamos lá. Aqui tem a implementação. Vamos codar essa implementação aqui para explicar para vocês, tá? Então, tá. Deixa eu voltar aqui no código, agora com interface, né? Vou criar mais um arquivo. Ctrl plus file. Interface. Está difícil hoje. Interfaces. File. Pronto. Vamos lá. Deixar o meu aqui pertinho. Como é que eu declaro, então, uma interface? Reservada interface, tá? Recurso, perdão, curso acadêmico. Ok. O que eu vou ter no recurso acadêmico? Vamos renovar? Aqui, né? No diagrama. Tenho um método descrição, que retorna a descrição, um acessar e um método de status. Então, o meu contrato, minha interface a recurso acadêmico, diz que eu tenho que implementar esses três métodos. É isso. Olha, isso não retorna nada, texto e texto. Tá? Então, vamos lá. Fun, então já que é o método, né? Fun, descrição, tá? Vou retornar o quê? String, tá? Status também retorna. Fun, status, retorna texto. String. Tá bom. Fica faltando a função acessar. Fun, acessar. Ela disse que eu não vou implementar nada. Podia colocar unit aqui. Lembra que quando eu não retorno nada, encontro e retorna unit, né? Ou void, como é em C Sharp, em C, desculpa aí, em Java, tá? E tá, lembra que tá em cinza, que diz que isso é redundante. Então não precisa colocar. Então tá bom. Vamos simplificar. Toma um golinho d'água. Beleza. Tá bom. Digamos então que eu faço a implementação da classe livro, tá? Vou fazer a implementação da classe livro. A classe completa. Class, livro, tá? O que eu vou ter no livro? Vamos colocar aqui, ó. O que eu vou ter no livro? Livro vai ter, então, por exemplo, título. Por que que eu estou colocando como privado? Que eu vou expor essas as propriedades dele, lá, os atributos, pela função de descrição, pelo status, etc. Tá? Título que é string. Que mais? ISBN também é string. ISBN, como se fosse o RG do livro, né, internacional. Ah, o ano do livro, tá? Vamos colocar por inteiro. Que mais? Autor, esqueci do autor. E seria. Tá, tudo bem? Ok. E eu vou colocar também se o livro tá sendo reservado, sendo acessado, tá? Reservado ou não. Como assim? Se eu vou acessar o recurso, então eu teria que ter uma flagzinha interna, né? Do tipo booleana. Tá alugado, tá, melhor, tá emprestado esse livro? Sim ou não? Tá bom? Beleza. Tá, agora vamos lá, mas por enquanto eu não conectei com ninguém. Ok? Vou dizer que ele é um curso acadêmico. Pronto, tá? Então, a herança e a implementação, você vê que é dois pontos, igualzinho, tá? Em Java, por exemplo, quando eu estou implementando, se fosse o Java, tá? Eu faço assim, ó, só para título de curiosidade, livro.extends, tá? Se for uma classe ou um objeto, ou o que for, tá? Herdo do objeto, tá?
Agora, se for, quando é herança, se é, interface, implementes. Tá? Herda da classe, transcende a classe, ou a outra classe, implementa a interface. Interface. Ok? Tá? É um pouquinho mais verboso, mas acho que fica mais inteligível em Java. Aqui é só colocar dois pontos. Então, herda recurso acadêmico. O que ele está reclamando aqui? Que você tem que implementar. Não tem os métodos descrição, status e acessar. Como eu tenho aqui na ideia, vou implementar os membros, vou dar um OK e me gera para mim os amiguinhos aqui, né? Então tá. Pessoal, como é descrição, lembra do método inline? Vou fazer assim, ó, vou tirar isso aqui, vou colocar assim, um igual, ó, para retornar uma string. Vou simplificar. Vou colocar dólar, título, dólar, ISBN, dólar, autor, ano também, né? Dólar, ano, se ele foi, se ele foi acessado ou não, tá? Vou fazer assim, ó, emprestado, e fazer assim, tá emprestado? Vou fazer assim, ó, dólar, fazer um pouquinho diferente. Se, vou quebrar aqui a linha, bom, vai ficar estranho, uma inline se eu quebrar essa linha, né? Se é, acessado, se acessado, se acessado, eu retorno sim. Se não, perdão, else, não. Pronto, tá? Diminuir um pouquinho, como é que ficou? Então, eu vou mutar título, SBN, autor, ano, tá? Os valores. É emprestado? Se tiver for true, sim. Se não, não. Se for falso, não. Ok, o status, tá? String, status só se eu acessar, vou colocar o acessado, emprestado, vou separar aqui, tá? Vou colocar algo mais simplificado, tá? Vou colocar isso dentro de uma string, obviamente, e vou retornar, tá? A mesma coisa do acessar, o acessar eu vou fazer o quê? Falar que o acessado igual a true, tá? Quer dizer que eu estou acessando. O que eu fiz de errado aqui? Vou mudar aqui para var, para permitir que eu consiga alterar o valor. Está como val e fica imutável, lembra disso? Tá? E aí eu dou uma mensagenzinha aqui, né? Print mn, recurso, dólar, quito, foi acessado. Tá? Vou colocar o livro, tá? Só para ficar mais genérico. Tá bom? Aí vir aqui, eu vou criar, então. Então, tem a classe livro, que implementa o recurso acadêmico, tá? E ok. Vamos colocar val, livro, tá bom? É igual que livro, tá? Aí eu passo os valores aqui. Sei lá. Um exemplo lá. Kotlin. Vamos fazer assim. Orientação a objetos usando Kotlin. Tá. O que mais? O título, ISBN, qual que é o valor aqui? Ah, é numérico, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sei lá. E autor é o fulano, tá? E o ano 2023.
6. E faltou aqui o ano numérico, né? É isso. Ah, seria acessado ou não. Ó, faz sentido eu colocar ser acessado? Vou colocar como, por padrão como falso. Tá? Ó, acessado. Faz sentido que se eu vou inicializar ele como acessado ou não? Eu acho que não, né? Eu vou deixar ele com um valor padrão, igual a falso. Aqui, ó. Valor padrão, parâmetro com valor padrão, igual a falso. Então, se eu não passar ele, ele assume o valor padrão. E eu posso ignorar. O ISBN, esse sim, acho que é esse é string, né? Volto agora. Fiz bobagem aqui. Voltou a vírgula. Pronto. Tá? Eu posso evitar tudo isso se eu colocar os valores, né? O que está faltando aqui? Qual que é a reclamação? Ver. Qual livro? Fazer não, enter, orientação. ISBN. Ano. Autor. Título ISBN. Falta o que, gente? Esperando um elemento. Que elemento? Ah, tinha colocado um a mais aqui. Agora que me toquei. Eu estava fechando um a mais aqui no parênteses, né? Tá? Ok, beleza. Aí vai o livro, ponto, descrição, e o ponto status, livro, acessar. Então vamos dizer o seguinte, ó, vamos dizer que o status está como não emprestado, acessei, aí ele passa a ser emprestado, vai mostrar a descrição. Vamos rodar. Perdão, vou fazer assim, ó, colocar um print alinho aqui. Um asterisco, eu vou repetir esse cara umas 50 vezes, tá? Vou duplicar, fazer a mesma coisa aqui e vou rodar. Uhum. Eu cometi alguma gafe aqui, né? Status, porque ele não imprimiu, vou rodar de novo. O livro foi acessado. Ótimo. Por que que não mostrou status? Deixa eu ver. Ah, aqui ele retornou a descrição. O status ele retornou. Também ele retorna, tem que imprimir, né, gente? Então, tanto o status quanto o outro, tem que imprimir. Ó, print alien, o status aqui dentro, tá? E tanto a descrição também tem que imprimir, tá? Por quê? Porque ele retorna, perdão, porque ele retorna o valor. Eu não estou fazendo nada com ele. Agora eu estou imprimindo o valor por retornado. Rodei? Agora sim, né? Tá emprestado? Não. Emprestado não ficou legal assim emprestado, tá? Não gostei. Ó. E que foi emprestado? Não sei. Dólar, título, né? Não precisa deixar assim. Pronto. Agora sim. Agora fica melhor, né? Coloquei o nome do objeto está sendo emprestado. Vamos rodar? Agora sim, ó. Orientação a objetos usando código emprestado? Não. Ó, deu acessar. Ó, deu acessar. Mandei imprimir a descrição. Agora vem a descrição. Orientação a objetos, usando Kotlin, ISBN, o autor é fulano, ano 2026, emprestado, sim. Pronto. Funcionou perfeitamente. Tá? Ótimo, perfeito. É, vamos lá, então. Deixa eu alternar para cá, né? Ok, tem essa implementação. Gente, artigo, a mesmíssima coisa, tá?
Diga a mesma coisa. Só abrir aqui onde eu tô, tá? Vou buscar aqui o que eu tenho. Tem data class aqui, outro data class aqui. Eu tenho uns arquivos prontos aqui, tá? É, acho que não, acho que eu não coloquei aqui. Deixa eu pensar aqui. Não, achei que tivesse colocado aqui, eu não coloquei. Não tem importância. Hum, deixa eu ver qual projeto que eu tô. Hum, Tá, é isso mesmo. Ah, ok, ok. Ah, tá, me ocorreu já. Já entendi o que eu fiz. Deixa eu ver. Desculpa, só um segundinho. Agora entendi. Tá? Open Files. Deixa eu voltar aqui, tá? Desculpa. É, da class. The data class. PO. Aqui. Tá? Interfaces. Artigo. Tá? Deixa eu copiar aqui. Desculpa. Deixa eu colocar aqui. Olá. Tá? Artigo. Pronto. É, o que eu fiz aqui? Criei um artigo fora do. Vou fazer assim, vou recortar tudo isso aqui. Perdão. Vou manter aqui mesmo. Pronto, resolvido. A implementação. O que que um artigo tem? Título, resumo, autor, palavra-chave, conjunto, né? Porque palavra-chave não repete, então não poderia ser uma lista. O ano, o número de páginas, se ele está acessado ou não. Descrição. Estou montando aqui, ó, também a descrição. Título, autor, palavra-chave e o resumo, tá? O status, se ele está acessado ou não. Quem está acessado, pessoal, vou mudar isso aqui. É o título, tá? Acessado, tá? Vamos mudar, né? E o quê? Opa, errei, né? Dólar. Se acessado, eu faço sim, se não, não, tá? Ele só está reclamando aqui, ó, que acessado tem que ficar entre parênteses, né? Para ele conseguir o if funcionar. Acho que é isso. Deixa eu ver. O que eu fiz de errado aqui? Se o if ficava aqui, mexe. Deixa eu ver onde termina aqui. Título, acessado, if, acessado. Ah, que não precisa, né? Já está aqui. Tá. Ó, dólar, chave, fecha chave. Tudo que está aqui dentro faz parte da expressão, tá? Vou testar aqui, confirmando. Realmente, deu uma dúvida se eu precisava ou não colocar. Se for acessado, retorne sim, senão não. O status, acessando o artigo, tal. Beleza. Aqui um exemplo, eu criei o livro, quem descobriu o Brasil, coloquei um SBN, Pedro Alves Cabral, ano 1500. Seu livro, tá? Aqui eu criei um artigo. Título Kotlin para PO, artigo que desenvolve tema de orientação a objeto, utilizando a linguagem de Kotlin. Quem são os autores? O Aloysio, Alívio, Davi e a Clara, tá? Conjunto de palavras-chave, Kotlin, PO, classe e interface. Os dois, ó, tanto o autor quanto a palavra-chave, são conjunto. Porque eu não posso repetir, colocar duas vezes o Aloysio, tá?
Obviamente, se fosse nome e sobrenome diferente, colocaria. No caso aqui, não. Ano 2026, número de páginas 300. Tá bom? Certo? Aí que eu estou fazendo, ó, criei um conjunto, aqui no exemplo, conjunto de recurso acadêmico, criei o livro, adicionei ele no conjunto acadêmico. Eu posso fazer assim, ó, simplificar. Criei o artigo, adicionei tanto o artigo quanto o livro no conjunto, e estou fazendo um for each. Lembra, no for each eu posso usar o each, ou posso criar um parâmetro com nome. Vou chamar de recurso. Né? Mudar aqui, ó, para ficar mais idiomático, tá? Recurso. Pronto? Aí eu vou trocar aqui, ó, em vez de it, ó, recurso acessar, recurso descrição e recurso stat. Tá bom? Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Descrição, acessar, depois o status. Ou o contrário, né? Acho que fica faz mais sentido. Pronto. Então, tanto o livro quanto o artigo estão implementando o recurso acadêmico. Desculpa. Vou rodar. Vamos ver? Então tá aqui, ó. Eu vou printar aqui, não ficou legal, não gostei. Eu vou imprimir aqui um separador aqui, como eu fiz no exemplo anterior, tá? Estava 100 vezes, tá? E vou fazer aqui também, tá? Só para marcar aqui no código a gente visualizar bem. Pronto, começou aqui, então já sabe onde começou. A mesma coisa aqui pro amigo, né? Para ficar bonitinho. Agora sim, agora ficou do jeito que eu queria. Quem descobriu o Brasil? Está emprestado? Não. O livro foi acessado, aí aparece os dados, e agora é acessado igual assim. Kotlin também não foi acessado, acessando o artigo Kotlin para PO, aí imprime os dados, ó. Título, PO, 2026, 300 páginas. Quem são os autores? Aloysio, Lilian, Davi e Clara. Quais são as palavras-chave? Kotlin, PO, classe, interface, tá? Os dois estão assim porque são conjuntos. E a descrição do artigo, o artigo desenvolve tema desses objetos utilizando linguagem Kotlin. Ok? Perfeito. Tá. Então, baseado no nosso exemplo, deixa eu voltar aqui, baseado no nosso exemplo, a gente implementou o livro e o artigo. Só faltou implementar o curso, tá? Por questões de tempo. Tá aqui, ó, curso. Cadê o curso? Eu não coloquei. Tá, não tem importância. Implementem vocês para testar. Implementem artigo, o livro e o curso para testar a codificação, que é a implementação da interface. Tá? Ótimo. Tá bom. Então, fazendo um interfaces versus a classe abstrata. Então, tanto a interface quanto a classe abstrata permite criar hierarquia. Não foi o que eu fiz aqui, ó? Tem uma hierarquia, o recurso acadêmico. Tanto o livro quanto o artigo, quanto o curso são estão hierarquizados dentro do recurso acadêmico. Tá? Só que no caso da interface da classe abstrata, ele está amarrado, está herdado. Um analista sempre será funcionado. Um livro é um recurso acadêmico? É, mais ou menos, ele implementa o recurso acadêmico. Tá? Tudo bem? Então tá. Mas dependendo da natureza que eu vou trabalhar, tem escolha. Tá? Por exemplo, herança múltipla. Em C Sharp, eu sempre estou falando errado. C++, você tem herança múltipla, tá? Ou seja, você pode ter mais de uma classe, superclasse. Você pode herdar. Aqui não. Tá? Com interface, uma classe pode implementar várias interfaces. Tá? Não vamos ver isso. Funciona como herança múltipla. Classe abstrata não, só. E classe concreta também. Tá? Propriedade. Não pode armazenar estado diretamente. Tá? Classe abstrata pode ter um estado. O que é o estado? Por exemplo, on ou off, tá? Ligado. Pode ser true ou falso, tá? Você pode criar aí a propriedade, mas sem o valor inicial. Aqui você pode colocar. Você pode colocar com implementação e sem implementação.
mas sem estado aqui com estado e implementado. Classe não tem construtor, interface não tem construtor. Classe abstrata pode ter. Nós vimos isso no exemplo lá do usuário. Tá? Implementação padrão, pode ter implementação padrão, também pode ter. Visibilidade. Todos os membros da classe de uma interface são open, tá? Os métodos, tudo lá é open. Ou seja, você pode sobrescrever, você pode acessar. Na classe abstrata é fechado por padrão, você precisa colocar o open lá para abrir. Tá? Vamos ver um exemplo aqui de herança múltipla? Imagina o seguinte, que eu tenho uma interface, e que a interface é o contrato, que implementa um comportamento voar, tá? Através da função. E o nadável, nadar. Tá bom. Aí eu faço o seguinte, eu crio uma classe pato, que, ó, 2 pontos aqui no caso, implementa voável e nadável. Por isso que eu tenho um override aqui, ó, voar e nadar. De novo, é um exemplo didático, então só estou imprimindo alguma coisa aqui. Então, o pato, se eu criar aqui, ó, um objeto do tipo pato, ele consegue voar e consegue nadar. Consegue andar também, né? Eu teria que criar a interface andável. Então, o pato, ele não nada, tá? Ele, ou melhor, ele nada, mas eu não precisei criar ele uma classe nadador, tá? Senão ele seria sempre um nadador, não poderia ser um pato. E voar, tá? Percebe que eu posso ter comportamento A e o comportamento B implementados em uma classe só. Não poderia fazer, sei lá, que o pato, sei lá, é uma herdasse de uma e pode herdar de uma classe de uma abstrata ave e também implementar voável e nadável, ou andável e nadável, tá? Porque uma ave, por padrão, voaria, certo? Tá? Bom, deixa eu ver se tem o código aí, como ficaria isso. Herança múltipla aqui, um exemplo, tá? Deixa eu copiar e colar aqui. Para você ver o exemplo. Pronto, vamos mudar aqui. Então, tá aqui, ó, a interface voável, interface nadável, classe pato, tá? Lavou e nada. Ou ele voa e nada, melhor dizendo, né? Vamos rodar. Tá aqui, ó. Pato está nadando, pato está voando. Perfeito. Ah, e se eu criasse qualquer objeto? Um objeto, não tem nada a ver, ó. A classe que eu vou criar. É um, sei lá, class, veículo, veículo anfíbio, anfíbio, tá? É bem isso. Tá bom. O veículo anfíbio, ele faz o quê? 2 pontos, nadável, tá? Beleza, vou implementar. Ok, tá? Vamos colocar aqui, ó. Veículo navegando. Ok? Então, pessoal, um veículo anfíbio, digamos que eu tivesse lá, sei lá, o modelo dele, que é string, tá? Não tem nada a ver com pato, é um veículo, tá? Um, que vi nada, tá? Digamos que eu criasse outra classe, class, objeto, vou chamar de OVNI, objeto voador não identificável, que implementa a interface voável, tá? Pronto. Implementar, pronto, tá? Objeto voando, pronto, tá? Aí eu tenho que falar de qual planeta que é. Planeta, estou viajando na maionese aqui, ó. Planeta
Esse daí, tá bom? E vou falar aqui, objeto do planeta, e do planeta, dólar, planeta, perdão, planeta. Ué? O que tá errado aqui? Esqueci de colocar o val aqui, né? Logo, aqui não coloquei também, ó. Então ele fica só como parâmetro e não como atributo. Pode esquecer disso, tá? Beleza, ó. Então, pode ser nadável, só voável, cara que voa que nada, e pode ser as duas coisas, pode ser herança múltipla. Podia criar um objeto oval, um OVNI, tá? Do tipo, que é um OVNI de Marte, de Marte, tá? Ó. Tanto o pato quanto o OVNI, eles voam, tá? Tudo bem? Colocar qualquer coisa aqui, só para separar, tá? E aí eu posso criar um outro objeto, sei lá, é o carro, é o veículo anfíbio. Veículo anfíbio, qual que é o modelo dele, sei lá, XPTO 26, tá? Colocar BR, XPTO, que é o veículo brasileiro, tá? Se vocês não sabem, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, só aproveitar. É, ajudar. Beleza? E além disso, o pato nada, mas o veículo anfíbio também nada, né? Nada. Bom, e, e o voando, né? Só que é um OVNI. É isso, tá? É o seguinte, ó, se eu coloquei a sorte aqui, perdão. Vamos lá? Ok. Ele carregar, vamos pro finalzinho aqui. Ah, vamos lá. O que era mesmo que eu tinha, gente? Ah, tá. Vou criar uma interface, ó. Vamos imaginar o seguinte. Vamos dar um contexto. Vamos dizer que eu tenho um objeto, ó, um val,
um exemplo, tá? Ele é, ele é string, tá bom? Ele é string. E eu quero medir o comprimento dele. Tá bom? Comprimento que é texto. Tá? Tá? Quero saber o tamanho. Ah, professor, tem forma de medir? Tem. Mas eu quero implementar assim só para exemplificar para vocês, tá? Então, eu vou criar uma interface, tá? Nome mensurável, tá? Qual que é a vantagem de eu implementar uma interface, colocar uma interface? Que eu posso colocar isso, adicionar isso a vários objetos, várias classes, vão ter o mesmo comportamento, tá? Então, por exemplo, o pato, nada, o peixe também nada. Os dois podem herdar de nadável, assim como o, o, o carro anfíbio, o veículo anfíbio, tá? Então, eu tenho uma hierarquia, mas é um pouquinho mais, bem mais flexível, tá? Eu não preciso amarrar isso em herança. Então, vamos ver o seguinte, ó. Eu tenho um atributo aqui chamado comprimento do nome, tá bom? É, é do tipo inteiro, tá bom? Eu posso falar que ele é zero? Não posso falar que ele é zero, tá bom? Por quê? Porque ele não aceita estado e interface, tá? Ó. Eu converter isso para getter. Tá bom, como é que eu faço isso então? Propriedades, vou chamar, em vez de ser uma propriedade. A propriedade pode ter get e pode ter set. Set para atribuir um valor, get para pegar. Tá bom. Então, o que eu vou fazer assim? Ó, por exemplo, eu tenho um get, ou seja, para que serve o get? Para eu pegar o valor desse cara. Como é uma linha só, não preciso abrir chaves. Vou pegar o nome, não criei nada, né? Desculpa. Comprimento de nome. Que nome, pessoal? Vou criar de novo aqui. Val, nome. Estou me estendendo, né? Estou me adiantando, melhor dizer, nome do tipo string, tá? Então, o nome mensurável tem nome e tem string. Nome eu vou poder alterar? Vou, tá? Ela está se declarando sem estado. Eu pode colocar aqui que é o Zé? Não posso, porque também não pode ter estado. Assim como aqui não pode ter valor numérico. Tá. Quando que eu vou fazer isso? Na hora que eu implementar. Vou deixar aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um get, tá? Desse cara aqui. E vou retornar o nome ponto length, que é o quê? O comprimento do atributo nome, tá? Beleza. Tá, professor? Beleza. Você criou uma interface que vai... Toda interface tem um nome e tem o comprimento desse nome. E o comprimento desse nome depende... Comprimento aqui depende do nome. Então, então, o nome eu posso alterar, posso atribuir, mas o get eu só posso, desculpa, o comprimento eu só posso pegar. Por quê? Depende daqui, tá? Vamos criar uma classe, então, lá, uma classe com nome mensurável. Que é mensurável que eu consigo medir, né? Mensurável. Beleza. E aí, ele implementa quem? Nome mensurável. Tá. Primeira reclamação, ó. Implementar construtor com parâmetro. Pronto. Por que que ele está me falando isso? Ó? Porque eu tenho que passar o nome, o valor, tá? Ó. Então, eu poderia escrever ela direto? Poderia. Deixei aqui só para vocês verem. Então, minha classe, ela pede que eu coloque no construtor a variável nome. Por quê? Porque nome mensurável tem nome. Tem nome aqui, que é string. Então, eu coloco aqui, ó. Então, quando que ele vai atribuir o estado, que é o nome dele, no momento que eu passar, que eu implementar aqui, que eu instanciar, melhor dizendo, o objeto desta classe. Tá bom, beleza. E a propriedade, preciso colocar? Não, é uma propriedade, não é um método. Então, pronto. Eu venho aqui, ó. Esse exemplo aqui, ao invés de ser string, vou falar que ele é um nome mensurável. Então, vamos dizer que ele é o fulano da Silva Sauro. Lembra que quem assistia É, quem assistia. Mais dois pontos, é igual, tá? Perdão. Nome mensurável.
Pronto. Não, meu nome é clássico. Errei, tá? Clássico, nome mensurável. Nome mensurável é uma interface, eu não posso criar aqui, né? Eu dou, como eu disse. Tá bom. Então, println, exemplo, ponto, nome, comprimento do nome. Eu consigo pegar, tá? Vou rodar. Eu vou, como você já sabe, eu cobri isso aqui com println aqui para separar. Vou fazer aqui direto. Mesma coisa, tá? E vou rodar. Então, nome e comprimento do nome. Beleza, vou rodar. Aí, ó, nome, o fulano da Silva. Sabe qual que é o comprimento dele? 21, tá? Perfeito. Então, tá bom. Comprimento do nome. E se eu quisesse mudar? Vamos lá, ó. Exemplo, ponto. Comprimento do nome igual a 100. Consigo fazer isso? Não consigo. Por quê? Ó, por que que eu não consigo? Dá para lá? Aí eu consigo, tá? Só que para fazer isso, ó, eu teria que adicionar mais coisas aqui. Não quero isso, tá? Vamos voltar, tá? Tá dando erro, porque eu só tenho get, tá? É uma variável, desculpa, é uma propriedade, tá? Que retorna o comprimento. Então, se ela só tem get, não tem o set, eu não posso alterar. Fiz isso de propósito, porque o comprimento do nome vai variar de acordo com o nome atribuído, tá? Então, se eu colocasse aqui nome fulano, aí não é mais só fulano, não é mais 21. Quantas letras tem fulano? 6, tá? Se eu pusesse o fulano, obviamente, eu teria 8, né? Que ele conta os espaços também, certo? Tudo bem? Ah, deixa eu voltar aqui, acho que eu fechei sem querer. Deixa eu dar um maisinho. Deixa eu avançar. Hum, ok, tá? Ah, com, verdade. Construtor. Obviamente, nós vimos exemplo aqui, né? Construtor não tem. A interface não pode ter construtor, tá vendo? O exemplo está com erro. Classe abstrata pode ter, tá? Visibilidade na interface é sempre visível, tá? Os membros estão aqui. Se tiver um método, um objeto, desculpa, um atributo, é sempre visível. Esse maisinho aqui, ó, quer dizer que é visível, tá? Tá, aqui tem um exemplo. Vamos olhar aqui, ó, por exemplo. Imagina que eu tenho uma, uma classe, ou melhor, uma interface chamada monitorável. Eu tenho um sistema de monitoramento, quero monitorar, tá, carros e pessoas, uma empresa de monitoramento. O que que um objeto monitorado teria? Identificação, tá? Um ID dele, a localização, que é um par, né? É latitude e longitude, tá? E velocidade que ele está se deslocando ou se ele está parado. Uma pessoa, que ela tem a ver com carro? Zero, né? A pessoa tem nome, CPF, tipo sanguíneo, sei lá, o que eu quiser colocar, tá? Carro vai ter modelo, fabricante, ano de fabricação, sei lá, motorização, por aí vai, tá? Só que ambos não têm nada a ver um com o outro, então eles não poderiam herdar da mesma classe, tá? Por quê? Porque ficaria amarrado, tá? Então, assim, aqui não funciona herança, não funcionaria classe abstrata. Então, eu uso uma interface. Então, tanto um carro quanto uma pessoa vai ser monitorável. Então, vem aqui e crio, ó, interface, identificação, desculpa, monitorável, tem identificação, localização, um par, tem velocidade. A velocidade eu estou colocando que eu estou inventando aqui, tá? Fazer assim, copiar aqui, ó, tá? Deixa eu extrair aqui o objeto, já coloco para vocês, tá? O que eu estou fazendo aqui? A velocidade, estou calculando o deslocamento aqui, né?
do objeto que eu for colocar em quilômetros por hora, aqui, por exemplo, tá? E vou retornar um número entre 1 e 200 randômico. É isso que eu estou fazendo, né? Tá? Ok. Ah, para quem não lembra, isso aqui é um intervalo, vai pegar o número de 1 a 200. Porque um objeto monitorado, normalmente, ele está se deslocando, tá? Deixa eu colocar aqui, então, vamos fazer assim. Pegar do meu exemplo. Vamos colocar aqui. Aqui está de novo interfaces. Vou colar aqui, ó, em qualquer lugar. Tá? Que eu errei aqui, vamos ver. Um objeto, uma interface monitorável, identificação, um carro. Qual que é a reclamação aqui? Eu já tenho o carro, né? Aqui, no automóvel. Deixa eu comentar aqui para parar isso daí, tá? O que mais que eu tá reclamando que já tem? Também, qual que é a reclamação? Bênção de Jesus. Ah, que já tem. Já tem um aí. Tá. Opa, vou comentar aqui também. Eu colei a função main também, já tem uma função main, fala que está duplicado, né? Vamos voltar então. Monitoragem, identificação, velocidade, só vou retornar cálculo, tá? E beleza, ó. Criei uma classe carro, que é de monitoragem, então logo ele vai ter identificação e localização, tá? Pessoa, identificação e localização, tem o nome, tá? Porque ele é de monitoragem. E a velocidade, eu reescrevi a velocidade aqui, ó. Ele está deslocando em metros por minuto, tá? Beleza, vou colocar aqui, sei lá, 50. Bom, e aqui eu coloquei 200 km por hora. Veja que no carro só implementei. Aqui eu implementei na pessoa e também reescrevi a velocidade. Como assim, professor? Se eu criasse aqui, ó, class, ó, pacote, tá? E implementa, eu vou monitorar pacotes, tá? Tá bom? Eu venho aqui, adiciono, implemento construtor. Pronto, adicionou para mim. Tá? Posso criar um pacote, tá? Só que eu quero reescrever, ó. Opa, errei, né? Overriding velocidade, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Como é que eu fiz o get aqui, ó? Fazer assim, chavezinha. E vou retornar o quê? Eu vou imprimir aqui, ó. Print ln, pacote se deslocando, tá? Ando. E vou colocar aqui, sei lá, return, um valor qualquer, tá? Return, o que eu errei aqui, gente? O que tá errado aqui? Ah, não tem igual, né? Desculpa. Tá? Vou retornar um valor de 1 a 3. Ele está pedindo que eu coloque isso em parênteses e randomize. Agora sim, de 1 a 3. Pronto. Então, se eu criasse aqui, ó, vou criar aqui um objeto carro, localização, o ano, identificação dele, localização. Tá. E qual a velocidade do carro, qual a velocidade da pessoa. Vou criar um outro objeto aqui, o val, pacote, é igual a um pacote. Eu tenho que passar a mesma coisa, ó. Sei lá. Pacote traço 001. Localização é um par, lembra? É um pair. Vou colocar aqui, ó. 1.0, localização 2.0. Claro, não tem isso aqui, né? 1.1. Estou criando à toa aqui, tá?
Beleza. E vou ver aqui, ó. Pacote, ponto, velocidade. Tá bom? Vou rodar. Onde que acontece? Aí, ó. Calculando deslocamento, ABC, calculando deslocamento, fulano em metros por minuto, aqui em quilômetro. Pacote se deslocando, beleza. Pronto, funcionou, tá? Então, tinha um pacote, tinha um carro, uma pessoa, tá? Não tinha nada a ver um com o outro. E os três se tornaram monitoráveis, porque os três, no caso os dois aqui, implementaram a interface monitorável. O cara ser monitorável, ele tem que ter identificação, localização e tem que ter a propriedade de velocidade. Pronto, funcionou, tá? Então, eu consigo herdar, né, implementar, dar comportamentos semelhantes para objetos, classes, que não tem nada a ver entre si. São totalmente díspares, tá? Tudo bem? Bom, então é isso, ó. Interface ideal quando você quer comportamento bem mais genérico, como no caso aqui do monitorável, tá? Tem nada a ver. Pode compartilhar entre várias classes em relação direta. Então, compartilhei isso com pessoa e com carro. Não tem nada a ver. Não tem relação nenhuma, tá? E posso ter herança múltipla, tá? Já a classe abstrata é uma estrutura mais engessada, como, por exemplo, lá o exemplo do usuário, do usuário, do funcionário e como é que fala? Do analista financeiro e do desenvolvedor. Ok? Perfeito, pessoal. Façam, qual que nós vamos fazer agora? Façam os exemplos, tá? Teste os exemplos, teste o código, depois nós vamos praticar. Além de implementar isso, tá? Quero que vocês criem a primeira atividade. Implemente uma interface chamada dispositivo eletrônico, tem os métodos ligar, desligar, o status, ligar, desligar, retorno booleano, e outro texto, tá? O char aqui, você pode entender como string. Tanto TV, computador, quanto rádio, smartphone vão implementar a interface de dispositivo eletrônico. Então, tem que criar essas três classes, quatro classes concretas, e essa herdando, melhor, implementando da interface. Ok? E na segunda atividade, vocês voltam lá no exemplo que vocês já vão ter feito, o exemplo do monitorável, e além de carro e pessoa, pensa numa terceira classe que fosse monitorável. Tá? Desculpa. Perdão. Uma terceira classe, terceira coisa que fosse monitorável e implementa. É isso, tá? Pessoal, eu vou pausar aqui, ó. Então, a nossa videochamada, a gravação vai ser gerada e já vocês vão ter o vídeo postado lá no blog. É isso. Valeu, pessoal. Dúvidas, pode me mandar mensagem. Tchau, tchau.